Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira. Você pode acompanhar nossa programação pelos 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. Sob o argumento da necessidade de contenção de gastos, 47 escolas deixaram de atender alunos em tempo integral em Goiás. O dado divulgado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Goiás, SEDUC, mostra ainda que várias instituições de ensino terão turnos encerrados. Segundo a pasta, a maioria dessas escolas, que atende o ensino fundamental 1, ou seja, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, deveria estar sob a responsabilidade do município. Por isso, do total de escolas fechadas, 15 serão municipalizadas de forma gradativa. Já as prefeituras alegam não ter recursos para manter essas instituições. Os alunos das escolas que serão municipalizadas serão remanejados para unidades em até 2 quilômetros, que ficam até 2 quilômetros de casa. Já os servidores serão modulados no quadro efetivo de outras unidades de ensino de Goiás. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é dia da nossa parceria com o Instituto Federal de Goiás, o IFG. Quem vai conversar com a gente hoje é a Ítala Carvalho, que já está na linha do Intercampus, para nos contar as novidades aí do IFG. Olá, Ítala, tudo bem? Olá, Ana Flávia, bom dia a todos que acompanham a Rádio Universitária da UFG. Então vamos às principais informações do Instituto Federal de Goiás, o IFG. Estudantes que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, em 2018, podem se inscrever para concorrer a uma vaga nos cursos superiores ofertados pelo Instituto Federal de Goiás, ou IFG, por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU, do Ministério da Educação. As inscrições estão abertas até o dia 25, sexta-feira. O candidato deverá se inscrever pelo site sisu.mec.gov.br. Para este semestre letivo, o IFG reservou 192 vagas a serem preenchidas pelo SISU. Somente poderão participar da seleção os candidatos que tiverem obtido nota maior que 0 no Enem 2018. No ato da inscrição, é preciso optar entre os dois sistemas de seleção adotados, o universal e o sistema de reserva de vagas. Na seleção pelo SISU, as vagas estão distribuídas entre 9 campos do IFG para os seguintes cursos: Engenharia Civil da Mobilidade, Ciência da Computação e Tecnologia em Logística, no campus Anápolis, Engenharia Civil, no campus Aparecida de Goiânia, Agronomia e Cinema e Audiovisual, no campus Cidade de Goiás, Engenharia Civil, Licenciatura em Ciências Sociais e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no campus Formosa, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Engenharia Civil, Engenharia de Transportes, Bacharelado em Química, Bacharelado em Turismo e Licenciatura em Matemática no campus Goiânia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no campus Jataí, Engenharia de Produção no campus Senador Canedo, Engenharia Civil e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no campus Uruaçu, e Engenharia Elétrica e Licenciatura em Matemática no campus Valparaíso. O resultado da seleção pelo SISU será divulgado pelo MEC no dia 28 de janeiro. Quem não for aprovado na chamada regular, pode se inscrever para integrar a lista de espera no dia 26 de fevereiro. E termina amanhã, dia 25, o prazo de inscrição para os cursos de pós-graduação lato sensu ofertados pelo IFG. Para o campus Goiânia, estão abertas ao todo 60 vagas para os cursos de especialização em políticas de gestão da educação profissional e tecnológica e em telecomunicações. Já para o campus Formosa, são 30 vagas para a especialização em educação para a cidadania. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet na página ifg.edu.br. Os cursos de pós-graduação ofertados pelo IFG
são presenciais e, para disputar as vagas, o candidato precisa passar por uma seleção. Para saber mais detalhes, basta entrar na nossa página e conferir os critérios adotados em cada curso. Então, acesse ifg.edu.br. E essas foram as informações do IFG desta semana, Ana Flávia. A gente agradece mais uma vez a oportunidade de participação no programa Intercampus. Mandamos aí um abraço para toda a audiência da Rádio UFG e semana que vem estamos de volta. Tá certo, Ítalo. Muito obrigada por suas informações e até semana que vem. Até semana que vem. E a Universidade Federal de Goiás poderá ter de mudar o edital de seleção de novos alunos por meio do SISU 2019, o Sistema de Seleção Unificado do Ministério da Educação. Segundo a determinação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a UFG não pode excluir sumariamente do processo seletivo o candidato que se autodeclara beneficiário do sistema de cotas e que, depois de aprovado, não consegue comprovar a condição declarada. Segundo o entendimento da Procuradora da República, Mariane Guimarães, responsável pelo caso, os estudantes que não se enquadram no sistema de cotas possuem o direito subjetivo de disputar as vagas pelo sistema universal, em igualdade de condições com os demais concorrentes. A ação civil pública com esse pedido é de 2010 e na Justiça Federal em Goiânia foi negada. O Ministério Público Federal, então, apelou da decisão e conseguiu aprovação na primeira instância junto ao TRF1. Mas, de acordo com a procuradora Mariane Guimarães, do MPF, se ficar comprovado que o estudante agiu de má-fé, apresentando declaração falsa com o objetivo de usufruir ilegalmente do benefício das cotas, poderá vir a responder judicialmente, inclusive na esfera criminal. Sobre esse assunto, a Universidade Federal de Goiás acaba de publicar uma nota de esclarecimento. A nota diz o seguinte, abre aspas, a propósito da decisão judicial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, resultante da ação civil pública interposta em 2010 pela Procuradoria da República em Goiás, na qual se questiona procedimentos do programa UFG Inclui, em especial relativos às cláusulas que estabelecem a exclusão ou eliminação do vestibular como sanção aos candidatos que tentaram e não conseguiram o benefício do referido programa, esclarecemos que, primeiro, o programa UFG Inclui sofreu alterações por meio da resolução Consune número 31/2012, passando a ofertar vagas extras em cada curso de graduação, exclusivamente para candidatos indígenas e negros quilombolas, oriundos de escola pública, não existindo, portanto, a modalidade de concorrência universal e, consequentemente, a possibilidade de remanejamento no referido programa. 2. A decisão judicial diz respeito essencialmente ao programa UFG Inclui e não se aplica ao SISU, o Sistema de Seleção Unificado, que é gerido pelo Ministério da Educação e atende à lei de cotas. 3. A decisão, portanto, não atinge sobremaneira a estrutura normativa do edital SISU-MEC número 83/2018 e do edital SISU/UFG 2019 matrícula. Goiânia, 24 de janeiro de 2019, a reitoria da UFG. Portanto, essa decisão aí que poderia alterar, né, as vagas e a concorrência no SISU, ela, segundo a Universidade Federal de Goiás, não se aplica. Amanhã o Intercampus vai continuar acompanhando os desdobramentos, então, de toda essa temática. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já já. O Intercampus volta já. Chorinho é com a Universitária. Aprecie a beleza, a energia e a vibração da mais autêntica música brasileira. No Flauta e Bandolim. Flauta e Bandolim, um programa imperdível para os apreciadores do choro. Toda quinta-feira, às 9h. Chorinho é com a Universitária. Jornal da 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 18h. Não perca! Voltamos a apresentar Intercampus. Muito
Muitas pessoas não sabem que na Praça Universitária funciona uma farmácia ligada à UFG. A jornalista Isaura Carrijo conversou com a servidora técnico-administrativa Ingrid Garcia Santana, que é coordenadora da farmácia UFG. Ela deu mais detalhes sobre o funcionamento dessa unidade. Vamos ouvir. Você sabia que a Universidade Federal de Goiás dispõe há mais de 30 anos de uma farmácia universitária? A unidade é ligada à Faculdade de Farmácia e fica no setor universitário. Para saber mais sobre o funcionamento da farmácia da UFG, nós vamos conversar com a servidora técnico-administrativa Ingrid Garcia Santana, que é coordenadora da unidade. Olá, Ingrid, obrigada por falar com a rádio da UFG. Oi, bom dia. Prazer é meu. Então, muitas pessoas não sabem, né, que ali na Praça Universitária funciona a farmácia, né, farmácia ligada ao UFG. Fala pra gente um pouco sobre o funcionamento da farmácia. Ela atende apenas o público da universidade? A farmácia universitária é um projeto de extensão da Faculdade de Farmácia e aqui nós prestamos serviços de manipulação de medicamentos, tanto alopáticos quanto fitoterápicos. Também manipulamos cosméticos, produtos de higiene pessoal e produtos para uso veterinário. Aqui nós atendemos tanto o público interno quanto o público externo ao UFG. E há farmacêuticos disponíveis para atendimento durante todo o dia? Sim, aqui nós contamos com 8 farmacêuticos. O horário de funcionamento é das 8 às 17 horas, de segunda a quinta, e de 9 às 17 horas na sexta-feira. Tem intervalo para o almoço e durante todo esse período tem farmacêuticos presentes aqui na farmácia. Uhum. Atualmente, quantas pessoas que trabalham nessa unidade? Atualmente nós temos 8 farmacêuticos e um auxiliar de manipulação. Você falou, né, que entre os produtos, né, comercializados estão os manipulados, né? Então, é possível manipular medicamentos na farmácia? O preço, né, desses produtos sai mais em conta do que em relação a farmácias convencionais? Como que funciona? Aqui nós manipulamos medicamentos alopáticos, fitoterápicos, também homeopáticos, cosméticos e florais de marca. Os únicos medicamentos que nós não manipulamos aqui são os que exigem licença especial, que é o caso de controlado hormônio antibiótico. Geralmente o nosso preço fica abaixo do preço mais praticado, né, pelas outras farmácias de manipulação. Uhum. E o público interno da UFG, tanto alunos, servidores, estagiários e terceirizados, tem direito a um desconto de 10% nos pedidos de manipulação. E para garantir esse desconto, basta informar o tipo de vínculo com a UFG. Uhum. E fornecer o número da matrícula ou apresentar o crachá de identificação. E aqui as encomendas elas podem ser feitas tanto presencialmente quanto por telefone, e-mail e WhatsApp. Também dá para pedir orçamento, né, no caso dos manipulados, né, Ingrid? Pode ser solicitado o orçamento, pode ser via presencial, a pessoa pode comparecer na farmácia. A gente também faz orçamento por telefone, por e-mail, ou pode mandar a foto no nosso WhatsApp. E os estudantes de farmácia, né, porque a farmácia universitária é ligada à Faculdade de Farmácia da UFG, eles colaboram em algum tipo de atividade da farmácia universitária? Sim, a farmácia universitária é um campo de estágio obrigatório dos alunos da Faculdade de Farmácia. Então, eles passam aqui um período, né, cerca de 2 a 3 meses, e eles aprendem a prestar o atendimento farmacêutico, também aprendem a manipulação de medicamentos. Então, a farmácia universitária participa diretamente da formação de novos farmacêuticos e aqui a gente pauta sempre uma transmissão dos valores e da ética na profissão. Pois era isso que eu queria falar com você. Qual que é a importância, né, dessa participação aí dos estudantes na rotina da farmácia universitária? Vocês percebem assim, um desenvolvimento em relação a lidar com o público? Como que você vê isso? A gente percebe assim, uma mudança grande, né, depois que eles passam por aqui. Alguns desenvolvem bastante capacidade, tanto no atendimento ao público, né, saber prestar o atendimento farmacêutico a diferentes pessoas, né, diferente público que procura a gente aqui, e também a desenvolver capacidades mais específicas da profissão.
Então, tem muitos alunos que chegam aqui, às vezes, com uma expectativa baixa, né, no estágio, acham que não vou gostar e se surpreendem, gostam bastante, saindo aqui motivados e realizados, sempre que aprenderam bastante coisa, né? Não só na parte profissional, mas também no desenvolvimento pessoal, né? No relacionamento com outras pessoas e no relacionamento com colegas de profissão. Sim. Muitas pessoas, né, Ingrid, têm dúvida também quanto ao uso de medicamentos, né? Os profissionais que atuam aí na farmácia atendem a população nesse sentido também, de esclarecer esse tipo de dúvida? Sim. Aqui, além do serviço de monitoração, nós também ofertamos alguns outros serviços, como serviços clínicos, por exemplo, aferição da pressão arterial, glicemia capilar. E, além disso, a gente faz uma dispensação orientada, né, que o farmacêutico vai explicar corretamente como deve ser tomado o medicamento, né. Além disso, a gente faz outro serviço, que é a revisão da farmacoterapia e também a consulta farmacêutica. Aqui, além de enviar prescrições de profissionais médicos, dentistas, nutricionistas e veterinários, a equipe de farmacêuticos aqui da farmácia universitária pode realizar a indicação de alguns medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica, só que produtos que não exijam a prescrição para a dispensação. Então, as farmacêuticas aqui também conseguem prestar orientação e indicação daqueles medicamentos que não exijam prescrição. Certo. Vamos aproveitar então, né, novamente para passar os contatos, né, da farmácia, que também faz orçamento, né, que atende pelo WhatsApp, os contatos e o endereço para quem ainda não conhece, né, a farmácia universitária da UFG. A farmácia universitária, ela fica aqui na Praça Universitária, número 294, a gente fica no prédio da Faculdade de Odontologia. Então, tem um ponto de ônibus, tem uma escadaria, a gente fica logo no final da escadaria, ficamos abaixo da Faculdade de Direito, aqui na Praça Universitária, esquina com a Primeira Avenida. Se preferir fazer orçamento via telefone, o telefone é o 3209-6191. Esse número também é o do nosso WhatsApp empresarial, então é só salvar o número com o DDD na frente que vai aparecer o nosso WhatsApp. Certo. O e-mail para fazer orçamentos é o farmáciauniversitariaufg@gmail.com. Ok, mais uma vez aqui vamos falar o telefone, né? 3209-6191 e o e-mail? farmáciauniversitariaufg@gmail.com. Ok, nós conversamos com a servidora técnico-administrativa Ingrid Garcia Santana. Ela é coordenadora da unidade, né, da farmácia universitária da UFG. Ingrid, obrigada por falar com a gente aqui na Rádio Universitária e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. O Intercampus volta já. Universitária. Os ritmos nacionais e internacionais têm espaço nas tardes da Universitária. Sintonize música e movimento. Vai no cabeleireiro. De segunda a sexta, a partir das 3 da tarde. Estamos apresentando Intercampus. As instituições públicas de ensino superior são responsáveis pela grande maioria da pesquisa científica realizada no Brasil, mas os resultados dessas pesquisas nem sempre chegam até a população. Segundo o professor Rogério Pereira Bastos, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, fazer divulgação científica é fundamental, até para que as pessoas defendam as universidades públicas. Sobre esse tema, eu conversei com o professor Rogério. Olá, professor Rogério, obrigada aí por conversar com a gente aqui na Rádio Universitária. Olá, eu que agradeço o convite e estou à disposição para esclarecer o que for possível. Primeiro, professor, a gente gostaria que o senhor contasse aí para a gente, né? Por que fazer divulgação científica? O que é divulgação científica? Bom, divulgação científica é algo que os pesquisadores já há um bom tempo vêm desenvolvendo, mas de forma efetiva são poucos que conseguem. Conseguem o quê? Conseguem levar para a sociedade
como que as pesquisas são feitas nos institutos e nas universidades. Então, a ideia da divulgação científica é levar para a sociedade com uma linguagem acessível para que todos compreendam o que nós fazemos. Acontece que nós não temos conseguido acessar de direito, né, e chegar no cidadão comum, de forma que, hoje em dia, né, baseado num documento, por exemplo, do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação de 2015, cerca de 87% dos brasileiros não consegue dar um nome de uma instituição de pesquisa. E 93% não sabem dizer o nome de um cientista importante, cientista brasileiro importante. Então, nós estamos falhando nisso. Então, nós temos que fazer material, documentos que explicam o que nós fazemos aqui, quais são as nossas pesquisas, mas que o povo mesmo compreenda, né? Não seja uma linguagem difícil, né? E por que, professor, que é importante que essa pesquisa científica, né, realizada nas universidades, nos centros de produção científica, é importante que isso chegue à população? Por exemplo, todo mundo, de um modo geral, igual hoje, por exemplo, a grande maioria das pessoas tem um celular. Só que elas não sabem, né, a dificuldade que foi, em termos de ciência, para se chegar nesse aparelho que a gente comunica pela internet, tira foto, conversa, faz tudo. Mas elas sabem, quer dizer, hoje elas estão usando essa tecnologia. Então elas compreendem, assim, que a tecnologia, ela é importante. Pesquisa para chegar até nessa tecnologia que tem uma dificuldade de entender, porque muitas vezes essas pesquisas, elas não são feitas, por exemplo, vou fazer um celular. O povo não consegue entender. E aí, como ele não entende, né, ele não defende, né? Então, nesse momento atual político que já vem nos últimos 2 anos com muitos cortes, né, de ciência e tecnologia, nós não temos apoio. Nós fazemos um esforço de sociedades, associações, mas o povo não compreende, né? Eu falo pela minha pesquisa, por que devemos estudar anfíbios? As pessoas têm dificuldade, porque elas acham primeiro que anfíbio está associado com coisa malvada, que é sujo, que é nojento, né? Elas não compreendem qual é o papel dos anfíbios na natureza, né? E a gente tem que conhecer até, né, professor, para a gente, por exemplo, se a gente tiver um problema com um animal, a gente tem que saber como se livrar desse problema. Para isso, a gente tem que conhecer o animal, tem que conhecer o tipo de veneno que ele produz, por exemplo, se for um animal peçonhento, né? Pois é, nós temos que ver, assim, que tem essas questões, por exemplo, igual como você disse, animal peçonhento. Então, serpente, por exemplo, uma jararaca, sempre causam um terror, né, um medo, etc. e tal. Mas quantas pessoas sabem, de fato, que a partir do veneno da jararaca, que nós fazemos o remédio para controlar a pressão alta? São poucas pessoas que sabem. A maioria não sabe, ainda vê. Claro que a gente não deve ter serpente em casa, né? Uma jararaca em casa. E eu te garanto, as jararacas salvaram muito mais vidas humanas do que elas mataram, principalmente quando você tem um remédio para controlar pressão alta e hipertensão. E as pessoas não sabem disso. Então a gente precisa de mostrar a importância daquele pesquisador que estava assim, um ecólogo, um biólogo que vai lá no campo, no mato, estuda como que as jararacas vivem, como é que elas se reproduzem. Depois você tem o bioquímico que vai pegar aquele veneno, que vai fracionar, vai ver quais são as partes. Depois tem a parte da farmácia que vai testar esse veneno. Tem um remédio, então vamos fazer teste para os seres humanos. Isso vai demorar quantos anos? 10, 15, 20 anos para desenvolver. E nesse processo, professor, eu imagino que deve ser muito importante, por exemplo, né, o papel das instituições públicas, porque é preciso investir recurso público nisso para que essa pesquisa ela vá em frente, porque num primeiro momento essa pesquisa não dá lucro. Então a iniciativa privada não teria interesse, por exemplo, em investir nisso, né? Exatamente. A grande maioria da pesquisa feita no Brasil, ela é realizada em instituições públicas, né? Seja institutos de pesquisa e universidade. E como você bem disse aí, essa pesquisa básica, né? Então, se a gente pega matemática, física, né? Mesmo a parte da ecologia, biologia, química, por exemplo, a iniciativa privada não tem interesse. Eles têm
interesse na algo que já vai dar lucro lá na frente, né? Mas para a gente ter essa parte que vai dar lucro, né, que a gente possa saber uma potencialidade que possa gerar alguma coisa, alguma patente, você tem que ter as pesquisas básicas, né? E aí, né, professor, nesse processo a gente tem que pensar no desenvolvimento do país, né? Porque se a indústria, se as empresas, elas se apropriam depois desse conhecimento, isso está gerando desenvolvimento para o país. Então, é um processo continuado, né? Claro que é um processo, né? Quer dizer, tudo, assim, desde, por exemplo, a preservação da nossa biodiversidade, né? Então, por exemplo, tem um caso já conhecido, que um país da África, Madagascar, estava até tentando ganhar das grandes indústrias, estava pedindo, né, de ressarcimento, de indenização, 250 milhões de dólares. Por quê? Porque o pessoal foi lá, pegou uma planta e dessa planta extraiu um composto que tem ação contra o câncer, né? E o que Madagascar ganhou por ter preservado? Nada. As pessoas têm muita questão do tráfico, né? Da biodiversidade de animais e plantas. Então a gente é todo um conjunto, desde a preservação da biodiversidade, estudar essa biodiversidade, né? Até ver se tem uma pesquisa que é algo que vai gerar algum produto, né? Então, por exemplo, hoje a gente usa, já mudando assim, pegando a parte de ciências exatas, né? A gente usa muito internet, né, Facebook, etc. Essas redes sociais têm algoritmos matemáticos que eles trabalham para compreender o que o usuário gosta, né? Então, assim, você vai estar mandando mensagens, propagandas, baseados em quais são os seus amigos, né? Qual é a sua rede de contato, quais são as suas falas, os seus escritos. E você nem está percebendo, mas as pessoas estão aí te manipulando, né? Então, nós temos que entender isso tudo. A sociedade tem que entender. Tem que ter uma visão crítica, né? Professor, voltando, né, ao tema específico da divulgação científica, tem dois aspectos muito importantes também, quando a gente fala da importância de fazer divulgação científica, que é quando a gente faz divulgação científica, então a gente está prestando contas, né, desse dinheiro que foi investido na divulgação, na pesquisa científica, e também a gente está estimulando as pessoas, né, os jovens, a ingressarem, né, na pesquisa científica, nesse mercado, né, que é tão promissor e tão interessante, né? Exatamente, nós temos isso, e como você disse, é uma prestação de contas e ao mesmo tempo de captar novas pessoas, né, para o mundo da ciência, né, e da pesquisa, né, e aí temos que fazer numa linguagem acessível, com texto e com figuras agradáveis, né? Porque também não é qualquer texto, não é qualquer figura, né? Que, assim, então, muitas vezes, fazer divulgação científica compreende, por exemplo, você ter uma equipe multidisciplinar, né? Não só o pesquisador, talvez alguém da área da educação, do jornalismo, diagramador, mas, enfim, é essencial que a gente treine os nossos estudantes a fazer mesmo, a pelo menos escrever de uma forma mais acessível, né? Tá certo, professor. Muito obrigada por sua entrevista. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Essa foi a participação do professor Rogério Pereira Bastos, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, que nos contou um pouco sobre a importância da divulgação científica. Agora meio-dia na Universitária. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram do George Barbosa. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.